Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te guie neste dia, para que tanto eu quanto você venhamos fazer a vontade de Deus. Não é verdade? Porque fazer a vontade de Deus requer abrir mão de muitas coisas que nós queremos. E a palavra de Deus diz, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é sempre fraca, não é verdade, meus irmãos? Então, que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. Às vezes nós nos levantamos e, para termos um dia, enfrentamos muitas tempestades, mas assim como a tempestade, um dia ela passa e nós nos regozijemos no Senhor, na beleza da Sua palavra, na beleza de uma vida com Deus. Jesus, ele poderia ter escolhido muitos mais discípulos, mas ele escolheu 12, não é verdade? E quando Jesus escolheu os discípulos, ele os preparou para que eles pudessem ter a capacitação de pregar o Evangelho. Assim também é comigo e com você. Deus, ele nos prepara para fazer a sua obra. Deus, ele andou com os discípulos e ensinou eles a como lidar com o mundo. E nós sabemos que tinha discípulos, cada um tinha uma personalidade. Assim é igual eu e você. Nós temos uma personalidade. Mas Deus, ele nos ama. E ele quer o melhor de mim e de você. Não é verdade? E em Mateus, o nome Mateus quer dizer oferta de Deus, ou dádiva de Deus, ou presente de Deus. Nós sabemos que Mateus foi trocado o nome dele porque ele era, o nome dele era Levi, né? E em forma de caráter, Deus muda o nome, né, dos discípulos para que eles pudessem ter uma nova vida. O nome mudado quer dizer uma nova vida. Então, ele era cobrador de impostos. Mateus era odiado pelo seu próprio povo, porque ele cobrava imposto, né, para o povo romano, sendo judeu. Mas os historiadores dizem que este livro é dele, e ele fala algo muito importante em Mateus, no seu livro, capítulo 10, a partir do versículo 16, quando Jesus envia os seus discípulos. Diz assim, Mateus 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Jesus estava dizendo que cada servo dele é uma ovelha. Nós somos dados como ovelha, manso, tranquilo, que aceita as situações da vida diante de um mundo tão pecaminoso. Porque o servo de Deus, ele tem que dar bom testemunho daquilo que ele vive.
Não é verdade? Se nós queremos ser vencedores em Cristo, nós teremos que dar bons testemunhos. Então Jesus, ele fala com os discípulos que eles teriam que ser como ovelhas, que ia enviar eles como ovelha no meio de quem? De lobos. E os lobos são o quê? Os lobos, eles são bem treinados, eles andam em matilha, não é verdade? Então, todo servo de Deus, ele vai ter que engolir muitas coisas para cumprir os mandamentos de Deus. E Mateus vem dizendo algo muito importante que Jesus disse: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Nós sabemos que as serpentes, elas são astutas, não é verdade? Elas são astutas. Jesus, quando fala sobre a serpente, ele quer dizer que ela é vigilante. Ela não se exibe, você sabia? Está sempre se protegendo do perigo ou de predadores maiores. Com certeza, nas andanças de Jesus, na sua obra, ele com certeza encontrou muitas serpentes, cobras, víboras, que assustaram ele e seus discípulos. E Jesus, observando as serpentes, ele disse: olha como elas são prudentes. Eu tenho muita experiência sobre isso, sobre cobras, que eu vivi num local, meus irmãos, de mata fechada, e aonde eu morava tinha muitas cobras. E já me deparei com muitas dessas cobras pela vida. E muitas das vezes ela só ataca se ela realmente tiver um perigo. Se não, ela vê você, ela às vezes até vai embora. Sabia? Eu sei que tem pessoas também que têm experiência com isso. Mas elas são cautelosas, são prudentes. Mas uma coisa interessante é que as serpentes, elas não são fracas. Você sabia disso? Elas são fortes. Assim Jesus está dizendo sobre o Evangelho. E ele vem dizendo, né, seja manso, simples como os pombos. Nós sabemos que o pombo, eles são simples, são calmos. Na verdade, quando nós nos aproximamos dele, eles se afastam. Assim, Jesus dá um conselho. A serpente astuta, até posso dizer assim, ardilosa, ela é prudente em tudo, ela procura não atacar, mas se tiver que atacar é um bote certeiro. Já o pombo não, o pombo se afasta, ele foge, ele é simples, está sempre calmo, não é verdade? A serpente, ela está sempre olhando, observando. O pombo, qualquer coisinha, ele já se afasta, porque ele é simples. Então, quando Jesus vem falando sobre a prudência, Mateus vem dizendo no livro dele que Jesus falou sobre a prudência. A prudência é quando o servo de Deus sabe que não deve ir em certos ambientes, procurar não estar muito sozinho, o homem com mulheres diferentes, a mulher com homens diferentes. O servo de Deus, Jesus está dizendo que eles têm que ser prudentes em tudo, não comer muito, para ter um pouco de longevidade, de saúde. Está entendendo, meus irmãos? Então, quando Jesus envia os discípulos, ele fala: vocês têm que ser prudentes. Existe um poder dentro de vocês, mas vocês não têm que mostrar. Você sabia?
A cobra, a serpente, ela é assim. Ela não se mostra muito. Ela é bem cautelosa, mas ela está ligada em tudo. Aí Jesus disse que envia os discípulos no meio do povo, que é lobo devorador, para ser manso. Mas não quer dizer que o pombo, a simplicidade dele, Jesus está querendo dizer que não é que eles sejam frágeis. É que o servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, ele é muito forte. Por que ele é forte, irmãos? Porque ele tem Jesus Cristo. Porque ele tem Deus. Ele tem o poder máximo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você devemos sempre ter essas características. Jesus falou, vocês são ovelhas, mas vocês vão ter essas duas características como o pombo e como a serpente. A prudência e a simplicidade. O apóstolo Paulo, ele fala assim em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o apóstolo Paulo vem dizendo que ele se fez de fraco por causa do Evangelho. Não é verdade? Então, assim, todo servo de Deus, ele, se você não andou ainda, você vai andar agora com prudência. Seja prudente, meu irmão. E seja simples. A Bíblia diz assim, não andeis na roda dos escarnecedores. Isso é ser simples como o pombo, é ser prudente como a serpente. Não é verdade? Quando a Bíblia diz que quando José era um menino maravilhoso, jovem, cheio de saúde, e os irmãos venderam ele, não foi? Mas a Bíblia diz que quando ele foi para o Egito, o menino José aprendeu todas as coisas possíveis, porque Deus o capacitou. Mas José, ele continuou simples e ele aprendeu a prudência de Deus. Então, a prudência e a simplicidade andam juntas. Que essas duas coisas vêm estar no meu coração e no seu coração. Todo lugar que você for, abaixar a cabeça, meu irmão, não quer dizer que você seja fraco, como o apóstolo Paulo falou. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Ou ganhar os fortes também, né? Verdade? Ele tinha mansidão. Ele tinha prudência dentro dele. Assim, você sabe o poder que tem dentro de você. Eu sei o poder que tem dentro de mim. Qual é o poder que eu sempre digo? É o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que nós somos fortes. Mas a gente não usa dessa força para mostrar para ninguém. A gente vive de fé em fé, caminhando. Assim como eu relatei sobre José. Quando seus irmãos vieram, ele estava diferente. E ele começou a fazer um joguinho com os irmãos para ver se eles tinham mudado. Não é verdade? Mas eles não tinham mudado. Mas José, mesmo sendo poderoso, o segundo maior no Egito, ele, mesmo assim, era um homem simples. Depois resgatou toda a sua família para morar com ele, não é verdade? Porque ele foi um homem prudente e, ao mesmo tempo, um homem simples. Assim Jesus estava falando para os seus discípulos, vocês vão andar no meio do mundo. Meu pai falava que o mundo, infelizmente, é cão e diabo, e é verdade.
O mundo, meu irmão e minha irmã, não é fácil para o servo de Deus. Por isso que nós temos que andar com prudência, falar pouco, ouvir mais. Isso é prudência. Falar pouco é simplicidade, como o pombo. Tem uma coisa errada ali, atravessa a rua, vai para o outro lado. Está numa rodinha que as palavras não são muito boas, só porcaria, sai fora. É o pombo. Então, é a ovelha, como Jesus falou, nós temos que andar assim. E o Espírito Santo, ele nos guia em todos os caminhos. Meus irmãos, que sempre haja esses dois conselhos maravilhosos de Jesus na nossa vida. O pombo e a serpente e o pombo. São conselhos maravilhosos que Cristo deu para os seus discípulos e nós pegamos para nós. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus caminhos e que a prudência e a simplicidade sempre venham andar comigo e com você, para todos sempre. No nome de Jesus, fique com Deus e fique na paz.